Olá, amiguinha da internet, tudo bem com você? Hoje eu vou te mostrar uma questão do Enem, uma questão do Unicamp e uma questão da FUVEST sobre triângulos, é o básico da geometria plana. Você não pode chegar no seu futuro, você não pode chegar no dia do vestibular sem saber essas três questões. A gente vai começar por essa aqui, que é a questão do Enem. Ela fala o seguinte: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é... Vamos começar lembrando, né, já que a gente quer classificar esse triângulo, dar nome para esse triângulo, vamos começar lembrando qual é o nome que você dá para um ângulo, né? Porque a gente sabe que esse cara tem um ângulo de 170 graus, se a gente souber dar nome para esse ângulo, a gente sabe dar nome para o triângulo que tem esse ângulo. Olha só que filosofia que a gente fez agora. O ângulo da volta inteira tem 360 graus, você sabe disso, né? Você sabe que uma volta inteira tem 360 graus? Quanto que é meia volta? Metade de 360. Meia volta é 180 graus, é o chamado ângulo raso. Agora, se você dividir essa sua pizza em 4 pedaços, 90, 90, 90, 90... 360 dividido por 4 dá 90, 90, 90, 90. 360 dividido por 4 dá 90 graus. 90 graus é o ângulo mais importante da geometria, ele até ganha um símbolo que é esse quadradinho com ponto. É o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. Quando um triângulo tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Agora, 170 graus, 170 graus não é 90 graus, é maior que 90 graus. Um ângulo que é maior que 90 graus, olha só, um ângulo que é maior que 90 graus, entre 90 e 180 graus, ele é chamado de triângulo, ele é chamado de ângulo obtuso. Obtuso, 170 graus é um ângulo obtuso. E um triângulo que tem um ângulo obtuso é um triângulo obtusângulo. Olha só que criatividade. Obtusângulo. Por que é um triângulo obtusângulo? Porque ele tem um ângulo obtuso. Cuidado para não confundir com os ângulos que é menor que 90. Entre 0 e 90 é um ângulo agudo. Um triângulo que tem todos os ângulos agudos, ele é um triângulo acutângulo, não é o caso aqui. Aqui a gente tem um ângulo obtuso entre 90 e 180. 170 graus é chamado de ângulo obtuso. E um triângulo que tem um ângulo obtuso é um triângulo obtusângulo. Tem um ângulo obtuso? Obtusângulo. Obtusângulo. Então a gente já sabe por causa de 170 graus que esse triângulo ele é obtusângulo. E que mais? A gente sabe que ele tem dois lados iguais, porque a gente sabe que os dois remos têm o mesmo tamanho, disse o Enem, né? O Enem, Unicamp, não, Enem, perdão. Disse o Enem que ele tem dois lados iguais, os dois remos têm o mesmo tamanho. Então ele tem dois lados iguais. Como é que a gente chama o triângulo que tem dois lados iguais? A gente chama o triângulo que tem dois lados iguais de isósceles. É um triângulo isósceles. O que é um triângulo que tem dois lados iguais? É um triângulo isósceles. Então esse triângulo é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais, porque os dois remos têm o mesmo tamanho, disse o Enem. E ele é um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso. 170 graus é um ângulo obtuso. Então qual que é a alternativa? A alternativa certa, volta aí pra nós, é a alternativa E. A alternativa E que fala obtusângulo isósceles. Olha só que legal. Obtusângulo isósceles. Obtusângulo porque ele tem um ângulo obtuso, 170 graus é um ângulo obtuso. E isósceles porque ele tem dois lados iguais. Ele é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais. Cuidado para não confundir com o triângulo que tem três lados iguais, que é o triângulo equilátero. Equilátero, três lados iguais. Cuidado para não confundir com o triângulo retângulo, que é o triângulo que tem ângulo reto. Cuidado para não confundir com o triângulo acutângulo, que é o triângulo que os três ângulos são agudos entre 0 e 90. Porra, 170 não tá. Entre 0 e 90 é um ângulo obtuso, tá? Entre 90 e 180 é ângulo obtuso. Então esse triângulo é obtusângulo. Cuidado para não confundir com o triângulo que tem três lados diferentes, que é o triângulo escaleno. Então existem várias classificações de triângulo, né? O triângulo que tem três lados iguais, equilátero, não é o caso. O triângulo que tem três lados diferentes, escaleno, não é o caso. E o triângulo que tem dois lados iguais, isósceles, é o caso, né? Os dois remos têm o mesmo tamanho, triângulo isósceles. Aí a gente tem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, triângulo retângulo, se tiver um ângulo reto, não é o caso. Triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos, entre 0 e 90, não é o caso. E triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, que é um ângulo entre 90 e 180, é o caso. Então esse triângulo é obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso,
170 graus. E ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais, triângulo isósceles, os dois remos do mesmo tamanho. Essa questão aí do Enem é a alternativa E, é um triângulo obtusângulo e também ele é o quê? Isósceles, alternativa E. A próxima questão é essa aqui. É a questão da Unicamp. Ela fala que a figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a BC. AB igual a BC, eu volto bem. AB igual a BC. AB igual a BC tem dois lados iguais, esse triângulo ele é isósceles. Triângulo AB igual a BC e AD é uma altura, a altura bate com 90 graus, de comprimento H. A área do triângulo ABC é igual a. Então a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, esse cara é igual a esse cara, é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Esse amiguinho aqui de baixo é o lado diferente, a chamada base. Você até poderia falar, você que é mais nerd, falar que quem tem pernas iguais tem pés iguais. Quem tem pernas iguais tem pés iguais. Então, se a soma dos ângulos do triângulo é 180 graus, você sabe disso, né? A soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Se aqui você já tem 170 graus, faltam 10 graus para dar 180 graus. Então, se ali tem 170 graus, faltam 10 graus para dar 180 graus. Vai cair metade para cá, metade para lá? 5 graus, mas quem que diz pra você que você tá liberado de fazer metade, metade? Porque quem tem pernas iguais, tem pés iguais, triângulo isósceles, vai cair 5 graus pra cá, 5 graus pra cá, pra dar o rolezinho inteiro de 180 graus. Você poderia falar que nesse triângulo aqui, como a Unicamp falou que esse lado é igual a esse lado, quem tem pernas iguais tem pés iguais. Então se aqui é 30 graus, estão faltando quanto? Estão faltando 150 graus, porque se a soma do rolê inteiro tem que dar 180 graus, a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Se o rolê inteiro tem que dar 180 graus, aqui já tem 30, faltam 150. 75 para cá, 75 para cá. Como é que você sabe que é metade, metade? Porque quem tem pernas iguais tem pés iguais. Mas aí já é o professor Iguinho divagando, fazendo tudo aqui, né? A pergunta do exercício é qual é a área desse triângulo ABC? A área desse triângulo grandão, e a gente sabe que a fórmula da área de um triângulo, qual que é a fórmula da área de um triângulo? A fórmula da área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Base e altura precisam se bater com 90 graus. Aqui a gente já tem a altura relativa a esse lado aqui, então a gente precisa descobrir quanto que é essa base aqui, porque se a gente descobrir quanto é essa base aqui, base vezes altura sobre 2, é a área do triângulo. Decora pra mim, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. De qual triângulo? De qualquer triângulo. Base vezes altura sobre 2. A base precisa estar deitada? A altura precisa estar de pé? Não. Base e altura só precisam se bater com 90 graus. E a gente sabe o que é 90 graus porque ele falou que é uma altura. E a altura sempre vai bater na base com 90 graus. Então só resta descobrir quanto é essa base. Aí eu vou fazer um rolezinho, uma sacanagem, né? 30 graus é um ângulo muito fofo, é um ângulo muito mágico, é um ângulo muito lúdico. Sempre que aparecer no seu exercício 30, 45 ou 60 graus, é um problema de trigonometria. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você sabe do que eu tô falando, né? Quanto que é seno de 30 graus? Porque se eu souber quanto é seno de 30 graus, eu consigo descobrir quanto é B. Quem é B? É a base, essa base aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, chega aqui pra mim, ó. Seno, quanto é seno? Seno, cosseno, tangente. É trigonometria no triângulo retângulo, né? Seno de 30 graus. Quanto é que é seno de 30 graus? Tá na última página da sua prova. Não porque o vestibular vai te dar, mas porque a primeira coisa que você faz no vestibular é ir na última página escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Você sabe do que eu tô falando, né? Seno de 30 graus é meio. Você decorou, tá na última página da sua prova que seno de 30 graus é 1 sobre 2 é meio. Só que ao mesmo tempo, o que é seno? É cateto oposto sobre hipotenusa. O que é cateto oposto sobre hipotenusa? Quem é o H? H é o cateto oposto. H é o cateto oposto, olha aqui, ó. 30 graus tá aqui. H é o cateto oposto. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é B, oposta ao ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa é B. H sobre B é cateto oposto sobre hipotenusa. Esse B não parece muito B. Então, ó, B. Seno de 30 graus eu decorei que é meio, daquela musiquinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Seno de 30 graus é meio, é cateto oposto H sobre hipotenusa B. Multiplicando em cruz, 1 vezes B é B, 2 vezes H é H. Então eu descobri que B é igual a 2H, multiplicando em cruz aqui. Se B é igual a 2H, a gente sabe que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, é um triângulo que tem dois lados iguais. Se aqui da esquerda é B, aqui na direita
também é B, porque ele é um triângulo isósceles, ele tem esses dois lados iguais. E aí, para calcular finalmente o que ele pediu, ele pediu a área do triângulo ABC, que é a área do triangulão grandão. A gente decorou, e você tem que decorar, que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Essa é a fórmula mais básica da área de um triângulo. Ela é tão básica que tem até a base. Base vezes altura sobre 2. Quem é a base? A base é B. A gente sabe que o triângulo é isósceles, então se aqui for B, a gente sabe que aqui também é B. Triângulo isósceles, quem tem pernas iguais tem pés iguais. A gente sabe que essas duas pernas são iguais. Então quem é a base B? A base B a gente acabou de achar. A gente acabou de achar que é 2H. Então a base é 2H, 2 vezes H. Aí como é que é mesmo? Base vezes altura sobre 2? Base vezes altura sobre 2? Aqui está a base, vezes a altura sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Peço perdão aí pela, né? Base vezes a altura sobre 2. Você cancela o 2 em cima e embaixo. H vezes H vai dar H ao quadrado. H ao quadrado, que é a área desse triângulo ABC, que é a maravilhosa e belíssima alternativa A. Nesse exercício da Unicamp, onde a gente brincou de trigonometria, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3, você sabe do que eu tô falando, né? E a gente também brincou de área do triângulo, base vezes altura, sobre 2. Vamos agora brincar um pouquinho com esse exercício da FUVEST, você vai ver aquela expressão, né? O melhor fica pro final? Pois é, o pior fica pro final. O pior, no caso, é a FUVEST. É o exercício que fala que na figura os segmentos AC e D são paralelos entre si e perpendiculares ao segmento CD. O ponto B pertence ao segmento AC, F é o ponto médio do segmento AB e ABE é um triângulo equilátero. Além disso, o segmento BC mede 10 unidades de comprimento e o segmento AE mede 6 unidades de comprimento. A medida do segmento DF em unidades de comprimento é igual a... Você entendeu? Você entendeu o que está escrito? Eu também não. A gente falou que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais. Quando alguém chegar para você e falar, eu sou prazer, tudo bem com você? Eu sou um triângulo equilátero. Você vai falar que todos os lados são iguais e também que todos os ângulos internos são de 60 graus. Por que os ângulos internos são de 60 graus? Porque se a soma do rolezinho é 180, dividido por 3 colegas, 60, 60, 60. Então você sabe que o ângulo interno do triângulo equilátero é de 60 graus. O ângulo interno do triângulo equilátero é de 60 graus. 60 mais 60 mais 60, 180. Esse 60 ficou meio exótico, né? Peço perdão por isso. 60 graus é o ângulo desse triângulo equilátero. A gente sabe que o triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais. Ele também vai ter os 3 ângulos iguais, 60, 60, 60. Mas isso não importa muito, né? O que importa é que ele falou que esse triângulo equilátero aqui, ele tem lado 6. Qual dos lados que vale 6? Esse vale 6, esse vale 6, esse vale 6. O triângulo é equilátero, todos os lados são iguais, todos os lados são congruentes, todos os lados têm a mesma medida. Todos os lados medem 6. Então, se aqui é ponto médio, quanto que é ponto médio? Ponto médio é metade, né? Se o bagulho mede 6, aqui vale o quê? Metade de 6, aqui vale 3. Ali vale 3, né? Metade de 6, ó. Se o rolê inteiro vale 6, ponto médio vai quebrar metade, vai que 3 pra cá, 3 pra lá. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe, esse rolezinho é um rolezinho que eu sei, mas eu não sei se você sabe. Só sei que nada sei, ó. Você sabe a fórmula da altura de um triângulo equilátero? Você precisa saber a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Eu vou até colocar aqui para você decorar. A altura de um triângulo equilátero é o lado dele raiz de 3 sobre 2. Decore isso para mim. A altura de um triângulo equilátero é o lado dele raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Se o lado dele é 6, porque a FUVEST falou que o lado do triângulo equilátero é 6, vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2. Quanto que dá 6 sobre 2? 3 raiz de 3. 3 raiz de 3... é a altura desse triângulo equilátero. Aí eu pego isso aqui, ó, 3 raiz de 3, vamos até colocar aqui para não esquecer, ó. Quanto vale esse amiguinho? 3 raiz de 3, né? Eu usei a formuleta da altura do triângulo equilátero. Pega pra cá, rebate. Quanto que é esse amiguinho aqui? Esse amiguinho também é 3 raiz de 3. E só, né? Eu ia colocar um sobre 2, mas eu já tô, mano. 3 raiz de 3, 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 é a altura desse triângulo equilátero, que como a gente sabe que esse ângulo é reto, porque ele falou o rolezinho de perpendiculares, só rebate pra cá. E a pergunta desse exercício é quanto é x? Quanto é esse cara aqui, x?
A gente sabe que... Opa, perdão, a pergunta é quanto é esse cara verde aqui, né? O professor, ele tá de óculos escuros pra fazer estilo, ele não tá mais nas coisas. Então a gente sabe que este cara aqui, ó, vamos pegar esse cara aqui, ó, ele quer x, e você já sabe, você já sabe como a gente vai achar x. Falou de triângulo retângulo, falou que os bagulho é perpendicular, falou de ângulo reto, triângulo com ângulo reto, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. É isso que a gente vai fazer aqui. Você já percebeu que x é a hipotenusa, né? X está oposta ao ângulo de 90 graus, x é a hipotenusa. Então a gente sabe que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é o cateto deitado? É 10 ou é 3? Nenhum dos dois, né? É 10, mas ó, 3 para cá, 10 para cá, 13. O cateto aqui, ó, é 13. Então vai ficar 13 ao quadrado. E aí quem é a altura ao quadrado? A altura você percebeu, né? A altura aqui, ó, é a altura do triângulo equilátero. Esse cateto que eu vou passar agora um pouquinho mais forte, esse cateto, perdão, é por isso, a gravidade, desde que Newton descobriu a gravidade, as coisas caem para baixo. Esse cateto aqui de pé é 3 raiz de 3. Então eu vou fazer 3 raiz de 3 ao quadrado. Você me diz por que tá errado fazer isso aqui? Por que tá errado fazer isso aqui? Porque do jeito que eu fiz, parece que só o raiz de 3 tá ao quadrado, né? Esses parênteses, você gosta da sua mãe, gosta do seu pai? Então por que você ignorou os parênteses? 3 raiz de 3 ao quadrado. Vamos fazer de cabeça quanto dá isso aqui, ó? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, eu fiz na calculadora antes de preparar a aula, 3 vezes 3 é 169. 3 raiz de 3 ao quadrado é meio chato, né? 3 ao quadrado é 9, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 vezes 9 é 27, ó, 3 ao quadrado é 9, raiz de 3 ao quadrado é 3, 9 vezes 3, 27, 27 mais 169, meio chato, né? 169 mais 27 dá 196, 196, qual é a raiz quadrada de 196? Porque a gente tá aqui com o x quadrado, né? Então quanto que é a raiz quadrada de 196? Você sabe, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 196? É o número 14. Então x é 14. Esse segmento que a FUVEST pediu é 14, alternativa A. Então eu espero que você tenha gostado dessas. Ó, A, não é nem EAA. A gente falou de trigonometria no triângulo retângulo, 1, 2, 3, 3 vezes 1, tudo sobre 2. A gente falou de triângulo isósceles, a gente falou que quem tem pernas iguais tem pés iguais. A gente falou de altura do triângulo equilátero, a gente falou de teorema de Pitágoras. A gente até poderia ter falado, ó, aqui é 170 graus, tá faltando 10, vai cair 5 para cá, 5 para cá. A gente falou de várias coisas, vários conceitos que são importantes de geometria plana, de triângulos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.